Shalom, shalom. Um feliz ano novo para todos. Que o Eterno abençoe a todos. Ano novo do calendário gregoriano. Um calendário solar. Eu vou refutar a fala de uma internauta, uma seguidora cristã. Esse vídeo vai ser única e exclusivamente para mostrar as virtudes de um líder religioso que se intitulou Deus, Mashiach, que disse muitas coisas, fez muitas coisas boas que dizem que ele fez na realidade. Palavras bonitas, meras palavras, ao meu ponto de vista. Eu vou mostrar aqui coisas que muitos não entendem. A gente só vê o lado bom da coisa. É como o porte de armas no Brasil. Foi proibido, depois o presidente anterior liberou, depois o presidente voltou, esse agora, o Lula, e está proibindo. E as pessoas chegam nas mídias televisivas, na televisão, no jornal, principalmente da Globo, e mostram uma estatística de quantas pessoas estão sendo mortas por arma de fogo. É um número alarmante, mas é bem menor do que quando estava com a proibição da arma. Mas o interessante é que as pessoas só mostram um lado que lhe convém. Mostra a estatística dizendo a quantidade das pessoas mortas, mas não mostra uma estatística mostrando a quantidade de pessoas salvas. As famílias que defenderam-se com arma de fogo, com o porte legal de arma, os bandidos criminosos que foram mortos pelas pessoas de bem, que nunca houve na história uma defesa tão eficaz quanto o porte legal de arma. Então as pessoas só veem as coisas por um lado, que lhe convém, ou que lhe induzem a acreditar em tal coisa. A mesma coisa eu comparo isso com Yeshua, Jesus. Eu não gosto de dizer Jesus porque esse nome não existe. Esse nome é uma invenção. Não existia nem a letra J no hebraico. Mas eu vou falar Jesus, ou JC. JC quer dizer Jesus e o C quer dizer Cristo, que acreditam que ele é o Cristo. Mas não é, nunca foi. Mas vamos lá. As pessoas só vê um lado positivo, fictício. Mas eu vou começar aqui com uma história, eu já falei várias vezes nos grupos, em alguns vídeos que foram excluídos, em outros canais meus que eu não tenho mais, não sei nem por onde anda isso aí. Mas como as pessoas estão aí nos grupos, nos vídeos no YouTube, questionando Jesus, vocês podem entrar aí e ver a quantidade de agressão, menos do que a que eu tenho da minha parte para com ele, né? Não, mas tenho que fazer isso porque se eu provo o que estou falando, eu posso falar. Se eu fosse inventar, o que eu vou falar agora, eu provo. Eu vou dar tempo a você de buscar a sua Bíblia cristã, tá? Busca aí tua Bíblia, onde você estiver. Eu vou esperar aqui um pouquinho, tá? Por favor, você dê pausa aí no vídeo e busca tua Bíblia, que é importante você tê-la. A sua Bíblia. O que eu vou falar de Jesus, eu vou provar na sua Bíblia.
É igual a estatística do porte de armas. As pessoas só vê o lado que lhe convém para roubar por vários interesses. Jesus é uma invenção romana, tá? Invenção romana, tá? Ele existiu? Existiu sim. Ele fez milagres? Eu não vi nenhum. Na minha vida, nunca. Na vida de pessoas que eu conheço, de familiares, nunca. Pura destruição. Mas eu vou falar aqui de coisas que vocês vão entender. Tenham em suas mãos suas Bíblias, seus livros fiéis, cristãos. Quando um judeu vai estudar Torá, sempre é em grupo, tá? Nunca só. Nunca sozinho. No mínimo em 2 pessoas. No máximo, geralmente é em 10. Para debaterem, para tirarem dúvidas, pensamentos diferentes, pessoas diferentes e ensinamento único. Crença em um Deus único. Mas se alguém dentre os 10 ou mais disser não, Deus é fake news, então os 9 vão ver se é realmente, vamos ver se ninguém pode estar sendo enganado. Nunca. O estudo da Torá é sem música, tá? Sem fanatismo. Puro e exclusivo estudo da Torá ortodoxo, usando o cérebro, a inteligência de todos. 1 dia, 2, 10, a vida toda. Um judeu ortodoxo estuda a palavra do Eterno por toda a sua vida e está aprendendo sobre as coisas sagradas do Eterno por toda a vida. Desde mais ou menos os 4 anos de idade até os 13 anos, onde faz a cerimônia de Bar Mitzvah, onde o pai condecora o filho com a ajuda de rabinos para reconhecê-lo como adulto no conhecimento da Torá. E daí esse jovem faz uma pós-graduação por toda a sua vida, estudando a Torá. Como podemos nos enganar com as coisas do Eterno, se o Eterno diz que Jesus não é Messias? Jesus diz, eu e o Pai somos um, e o Pai, o Criador, diz, mentira, ele não é, ele está inventando, ele está mentindo para vocês, não caiam nessa, judeus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, aí o Criador diz, mentira, ele não é a luz do mundo. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, aí o Eterno diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Quando ele diz assim, eu sou o Mashiach ungido, aí o Criador diz, negativo, você não é. Você não é. Tanto é que você vai morrer e não vai salvar ninguém. Quando eu enviar Mashiach, ele não morrerá antes de fazer tudo o que tem que ser feito, pacificar a terra, acabar com os conflitos, reunir todo o povo judeu em Canaã, na terra sagrada, reerguer o templo de Salomão pela 3ª vez, acabar com a fome no mundo, conflitos de guerra, pacificar a terra inteira. E você não vai fazer isso, diz o Eterno. Estou fazendo uma simbologia, tá? O Eterno não falou isso, eu não sei o que é que ele pensa desse... Creio que Yeshua agora está no inferno. Mas eu vou dizer como é o inferno no judaísmo. É o lugar da vergonha, que o pecador passa um tempo por causa das suas transgressões. Aonde todos descobrem a nudez de todo mundo. O íntimo, a vergonha, as coisas erradas. Não haverá mentira e ninguém conseguirá mentir para ninguém, porque todos
entenderão o verão é espiritual, um lugar de vergonha, de depressão, de pranto. Não é nada de fogo queimando, como os cristãos falam, mas é um lugar de vergonha, que é um tempo limitado. E depois virá purificação até a pessoa se consertar dos seus erros. Tá, mas vamos lá. Bom, antes de mais nada, antes de mostrar essa parafernália, não sei como é que se diz essa palavra, não existe. Bom, essa coisa absurda de contradições aqui, eu queria, antes de mostrar tudo isso, eu queria pedir a você uma coisa, humildemente. Por favor, inscreva-se no canal para que o canal possa crescer. Inscreva-se no canal e toque o sininho, dê o like aí para que o YouTube reconheça como um canal que tem seguidores ativos. As novas diretrizes do YouTube exigem isso, participação, atividade, tá? Para que possa ser, para que o canal possa crescer e muitas outras pessoas possam desfrutar do conhecimento, de um conhecimento verdadeiro com provas. Eu estou te desafiando, estou pedindo a você que vá buscar a sua Bíblia, que eu vou provar. Eu vou provar aqui, sabe quantas coisas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 contradições básicas. Vai surgir mais. Depois eu vou lembrar de alguma outra coisa a mais e vou falando. Porque são tantas contradições. No meu entender, pelo que eu já estudei, a Bíblia cristã, ela é de Mateus primeiro, do primeiro capítulo de Mateus, antes de começar o primeiro capítulo, só no título, começa do título de Mateus até Gênesis, o último capítulo, o último versículo, na realidade, do último capítulo. Absurdo. E se for falar da Bíblia, na realidade ela é de Gênesis a Apocalipse, tá? Mas eu quero falar só do Novo Testamento, para focar em Jesus, tá? O Antigo Testamento, ele é comparado com o Taná. O nosso Taná sagrado, ele é o Antigo Testamento do cristão, só que com uma diferença. O nosso não teve nunca modificação de ortografia, modificação de palavras modernas, não teve adaptação de absolutamente nada, está do jeito que foi escrito, traduzido para vários idiomas com originalidade, quando se trata de tradução em editoras judaicas, tá? Quando é cristã, o cristão pega um Taná e traduz na sua editora, modificando tudo em linguagens que lhe convém, como fizeram na Bíblia. João Ferreira de Almeida, que sofreu e vem sofrendo várias modificações. Vou botar uma outra aqui que eu lembrei, ó. Aqui, ó, lembrei de outra, de Yeshua. Eu lembrei de outra aqui. Eu vou botar aqui, são 13 contradições. Mas tá bom, vamos lá. Com todo respeito a todos. Na realidade, eu não tenho que respeitar um livro mentiroso, pessoas que atacam as coisas sagradas judaicas. Eu tenho que simplesmente falar o que é, tá? Para que as pessoas possam se libertar da enganação, prosperar financeiramente, ter dinheiro no bolso, ter carros bons, casa boa, serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Lembrei de outra, dízimos e ofertas, vou botar aqui também. Tá.
14. Mas os dízimos e ofertas já vai uma observação que eu vou fazer. Quero fazer um outro vídeo único e exclusivo. Eu quero que vocês sejam ricos financeiramente, sem dar dinheiro a líder religioso nenhum, apenas cumprindo as coisas sagradas do Eterno, as ofertas, os dízimos, tá? Do jeito que o Eterno diz. Vamos lá. Vamos começar. Bom, o primeiro capítulo de Mateus. Vocês estão com suas Bíblias aí? Beleza, vamos lá. O que é que diz? Vocês devem estar dizendo, a genealogia de Jesus Cristo. Tá. Genealogia quer dizer genética. Você não é filho dos meus antepassados. Eu não sou filho do teu avô, de sangue. E genealogia é isso. O Eterno, quando diz o Messias será da raiz de Davi, da tribo de Judá, porque ele será filho de Abraão, Isaque, Jacó, filho de um dos filhos de Jacó, Judá. Passarão várias gerações, 15 mais ou menos, 14, e chegará até o rei Davi. Depois passarão mais várias gerações, e daí chegou até José o carpinteiro. Mas por que o Eterno disse, o Eterno, o próprio Criador diz, Mashiach ungido, Mashiach quer dizer ungido. O ungido, eu enviarei um para ajudar todo o ser humano na terra, um rei ungido. Por que tem que ser geneticamente filho dessa linhagem? Porque ele vai herdar geneticamente de sangue a fé de Abraão, as bênçãos de Isaque, a astúcia e fé, dedicação, desejo de mudança de Jacó. Passará por Judá, abençoado, a tribo de Judá. Passarão por várias gerações, chegará até o rei Davi. Herdará tudo, geneticamente e fisicamente. Herdará herança também do rei Davi. Do rei Davi herdará o trono, um trono justo, honesto, temente. O Eterno diz, Davi é segundo o meu coração, eu vi graça nele. Um rei forte, corajoso, matou Golias. O Mashiach vai herdar isso também. Vai herdar a fé de Abraão, vai herdar a coragem e a fúria, a força do rei Davi e o temor também ao Eterno. Geneticamente ele vai herdar. O seu filho, você que está me vendo aí, vendo esse vídeo, seu filho não caminha, não tem os seus traços físicos, caminha igual você, tem o tom de voz parecido com o seu, o semblante, os gestos, modo de falar, os hábitos, porque puxa tudo do pai. Mesmo se a criança ficar afastada do pai por toda a vida e nunca conhecê-lo, mas um dia, quando se encontrarem, vão se olhar, poxa, você é muito parecido comigo, é capaz que você seja meu filho. Um exemplo apenas. Isso acontece no Brasil, porque existe tanta imoralidade sexual, orgias, e um pai engravida uma mulher por aí, e nasce filho aleatoriamente. Bom, mas resumindo, vamos deixar isso para lá. Esse não é assunto para isso agora. Então, Mashiach vai sair herdando essas coisas. Do rei Davi vai herdar o trono, rei forte, vai nascer um rei forte. E ele tem que ser filho de Salomão também. Exatamente, porque vai herdar a bênção que o Eterno deu a Salomão. Sabedoria. Mashiach será muito mais sábio que o rei Salomão. E herdará também do rei Salomão muita riqueza. Muita riqueza. Herdará o trono do seu avô,
herdará o trono do seu pai e avô também, Salomão, e riqueza, sabedoria. Você já viu que um homem inteligente, tem pessoas que têm o QI muito elevado, é muito dotado de inteligência. O filho, geneticamente, também é muito inteligente, naturalmente. Isso é genética. E no primeiro capítulo de Mateus está falando genealogia, tá? Para vocês entenderem, o Eterno não fala em parábolas, nada de historinha com o Criador. Ele diz claramente: Mashiach ungido virá da raiz de Davi, mas virá por parte paterna, tá? Porque as tribos foram constituídas por homens, não por mulheres. Então, o pai de Mashiach, homem, Mashiach tem que ser filho paterno de todos, até chegar o seu pai. José o carpinteiro saiu herdando tudo isso, passou por todos certinho, mas não é pai de Jesus geneticamente, biologicamente, era padrasto. Maria é da tribo de Judá, mas a mulher não representa a tribo. O pai. Mas, por outro lado, existe uma contradição terrível. As pessoas blasfemam, dizendo que Jesus é Deus, é Messias. Dizem que o pai de Jesus é Deus. Se o pai de Jesus é Deus, é o Eterno, então ele não vem da tribo de Judá, não é filho do rei Davi, nem de Salomão, então o Eterno é um mentiroso. É isso que estão dizendo. E por outro lado, o Criador instituiu a lei dos 10 mandamentos, são 613, mas está lá nas tábuas 10, que as diretrizes dos mandamentos. Não adulterarás, e ele, justo ele, engravidaria uma mulher comprometida. Mas beleza, então se Jesus é o Messias e é filho de Deus, não é filho de Davi. E se quiserem retificar isso e disserem que ele não é filho de Deus, é filho de José o carpinteiro, e José o carpinteiro vem de toda essa linhagem, José o carpinteiro não é pai, é padrasto. Mas vocês não entenderam. Vocês não entenderam. O judeu tem os olhos cauterizados, né? Nós não estudamos com música, tá? Vamos lá. Desfrutem dessa, tá? Vamos lá. A genealogia de Jesus já foi. Deixa eu ver outra contradiçãozinha básica. Ele se intitulou Mashiach. Houve toda aquela encenação que o padrasto dele disse que em sonho disse: não temas receber tua mulher, porque o que está dela é do Espírito Santo. Nasceu Jesus. Quem foi visitar ele? Os reis magos. Mago quer dizer bruxo, tá? Foi visitar o Filho de Deus, levar presente, incenso. Você já imaginou que contradição? Um judeu recebendo, um judeu permitindo que seu filho receba presentes de muçulmanos terroristas. Você já imaginou? Mas se fosse ainda ia, porque os terroristas creem em Deus, em Allah, Allahu Akbar. Mas receber presentes de bruxos, que é contra o Eterno, diretamente, literalmente, magos, quer dizer bruxos, incenso, ouro, prata, mirra. E se ele dissesse que não,
É mentira, eu não tive sonho nenhum. Ela ficou grávida, foi de um soldado romano mesmo. Então ela ia para o sal, ia morrer, ia ser morta apedrejada. Mas vamos deixar para lá isso aí. Essa foi uma, não está aqui no meio dessas listas que eu botei. Essa aí eu acrescentei, mais essa que eu lembrei no meio do caminho. Eu vou lembrando de outras, tá? Contradições do nascimento. Aí vem também aos 12 anos. Aos 12 anos ele apareceu. Sumiu. De 1 a 2 anos ele sumiu. E apareceu já aos 12 anos. No templo, ensinando. Diz na Bíblia evangélica que no templo. Contradição. Só quem ensinava, quem podia falar no templo, os escribas, os rabinos, vamos dizer rabinos, os sacerdotes, e principalmente o sumo sacerdote, que não permitiria nunca uma outra pessoa ir falar lá dentro no templo. Ele se expressou no pátio do templo. Aí, dos 12 anos, ele sumiu. Veio aparecer aos 33 anos, 30 anos, parece. Dos 30 anos, aí passou 3 anos só. 2, mais 1 ano, dos 12 anos, 3, mais 3 anos, que ele apareceu dos 30 aos 33, 6 anos. Em toda a sua vida, ele apareceu 6 anos. E o resto? Passou 27 anos sumido, sem história. Tá, vamos lá. Quando ele apareceu, a primeira coisa que ele fez foi um milagre. O milagre de Jesus, o primeiro, o milagre mais extraordinário, lindo, a coisa mais fenomenal que um judeu ortodoxo jamais faria, porque teria vergonha de fazer tamanha tolice, idiotice, transformar água em vinho. O Eterno deu a oportunidade ao homem de consertar tudo na terra, com Noé, quando destruiu toda a humanidade, quase toda a humanidade, restando alguns gigantes, Néflins, e a família de Noé, 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Noé e 3 filhos e a esposa de cada um dos homens. Deu um total de 8 pessoas. E um casal de cada espécie de animal. Noé, depois de um tempo, no Monte Ararat, na Turquia, no Oriente Médio, quando a arca atracou no Monte Ararat, a arca está lá até hoje, tá? Para quem não sabe. Os escombros, os restos da arca, os fósseis. Então Noé plantou uvas e fez vinho, embriagou-se e amaldiçoou seu filho do meio, Cã, por ter descoberto a sua nudez, ter se burlado dele. Logo, a bebida alcoólica, o vinho, é uma arma destrutiva e é uma prova de força hoje para o judeu. O judeu toma vinho, mas não pode deixar o vinho ser o seu senhor. O judeu tem que ser o senhor do vinho, dominar esse prazer, esse gosto, porque o vinho representa a alegria na comunidade judaica, mas não pode perder o controle. É uma prova isso aí, mais ou menos assim. Então toda a humanidade hoje está do jeito que está por causa da bebida alcoólica, o vinho.
Voltando ao princípio de tudo, teve também o fruto proibido que o Eterno disse: coma de todos os frutos, mas daquele fruto ali não toque naquela árvore, naquela planta, naquele fruto. E qual era o fruto? As pessoas pegam a maçã, é a maçã que a Eva comeu. O outro diz, não, era uma jaca, Existem dois frutos muito conhecidos, muito polêmico, muito citado em todos os livros sagrados. A figueira, o figo e a uva. Mas qual é o mais polêmico dos dois? O cristão vai dizer a figueira que Jesus amaldiçoou. E quando ele amaldiçoou a figueira, Eva pecou. Mas só que a figueira foi depois da incompetência de Jesus por não fazer as coisas certas. Eu vou entrar nesse detalhe da figueira de Jesus, tá? Calma aí, mas eu vou deixar de lado agora. Cremos, não temos provas disso. Ninguém consegue provar 100% isso. Mas cremos que o fruto proibido foi a uva, pela sua história polêmica de representação de alegria, de destruição. A droga que mais mata no mundo inteiro, até nos dias de hoje, é a bebida alcoólica. A mãe de todas as drogas. Quando o homem sentiu o prazer de mudar o seu metabolismo através de algo modificado, como pegar uvas e transformar em vinho, e o seu ser ficar transformado, aí veio outras drogas, o ópio, papoula, cocaína, crack, êxtase, tudo, cachaça, caipirinha e outras coisas mais, que K9, agora uma droga chamada K9, que horrível. Então, logo, uva. Mas não existe provas. Ninguém consegue dizer 100% que é isso. Mas é o que menos importa. Tá. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Veja que absurdo que foi. Que milagre do Mashiach. Mashiach ungido faz o seu primeiro milagre. Aparece e o primeiro milagre, transformar água em vinho. Aí os evangélicos vêm com um monte de teoria, dizendo, não, mas isso é para dar exemplo, isso não, mas é isso aqui. Não tem sentido. É igual o que eu falei do porte de armas. A estatística mostra que morreu muita gente por causa do porte de arma, mas não mostra uma estatística contrária, dizendo que muita gente, muito mais gente, ao invés de serem mortas, foram salvas por causa do porte de armas. Famílias que foram salvas das garras de traficantes do Comando Vermelho, PCC, do partido terrorista PT, esse criminoso Lula Nove Dedos. Então é isso. A bebida alcoólica é uma droga. E o primeiro milagre que Mashiach fez foi transformar a água em vinho depois que se embriagou. Ele todo embriagado, cachaceiro, aí enche aqui as botejas, tudo, quero tudo cheio para... É bonito isso para você.
Você está com sua Bíblia aí? Pesquisa aí, vê aí qual foi o primeiro milagre. E sua mãe disse, mas Jesus, ele disse, o que queres tu de mim, mulher? Olha só o jeito que fala com a mãe. Está aí na Bíblia de vocês. Que tenho eu contigo, mulher. Você já pensou? Embriagado e falar dessa forma com a mãe? Misericórdia. Primeiro milagre inútil do Messias, transformar água em vinho para se embriagar. Vamos lá, outro. O Messias, Mashiach ungido, que o Eterno enviará, o rei Mashiach, um rei, você imagina um rei, um líder rico, líder do povo, líder espiritual. Aonde foi que o Eterno disse que a relação sexual é pecado? Homem com mulher. Aonde é que está isso? O Eterno disse ao homem e à mulher, cresçam, multipliquem-se, encham a terra. Mashiach, quando vier, ele vai se casar. Ele será um homem casado, terá filhos. Por quê? Porque ele será exemplo, obediência, será exemplo para a humanidade. Ele falará de todos os assuntos. Quando chegar na hora de falar sobre matrimônio e filhos, ele não será um falastrão. Ele usará o exemplo dele mesmo, tá? Ele será exemplo. Ele será exemplo, tá? Ele não é como aqueles pais que são analfabetos, que dizem, meu filho, vá para a escola. Aí o filho vai, às vezes não vai. Aí quando exige muito, o filho diz, e você estudou? Aí ele, não. E como é que você está mandando eu ir? Como é que você está cobrando isso de mim? Mashiach será um exemplo. Rei Mashiach. Ele será casado, terá filhos. Na Bíblia evangélica, vocês estão com suas Bíblias aí, o apóstolo Paulo disse assim, eu acredito que foi Paulo, antigo Saulo, disse, casar-se é bom, mas se não casar é melhor. Aí os padres, a maioria, 99,999 a perder de vista esse 9, são homossexuais, os padres católicos. Aí o que acontece? Não são casados, tá? Muitos deles vivem a sua vida sexual com masturbação, pedofilia. É o que a gente vê, pesquisem aí. Pesquisem. Quantas denúncias de homossexualidade, coisas com crianças. Na Argentina, em uma cidade chamada Mendonça, onde eu tive aí um tempo, há alguns anos atrás, eu tive em uma comunidade aí. Na Argentina existe muito mais judeus que no Brasil, tá? Comunidades judaicas. Aí começaram a falar de uma história de um padre que uma jovem se enforcou dentro da igreja por causa do padre. O padre abusava dela, jovenzinha, e ela se matou lá. Você já imaginou? O homem tem que casar, tem que ter filhos. Veja que no judaísmo, as mulheres, elas quando se encontram, as mulheres casadas, elas não perguntam assim, você tem filhos? Ou você tem filho? Elas dizem, quantos filhos você tem? Já sabendo que o casamento em seguida tem que a mulher ter um filho, e o Eterno tem abençoado. Se porventura alguma mulher não tiver filho, e a outra perguntar quantos filhos você tem, ela entristece, mas fica triste, e aquele desejo de ter filho. Se por um motivo ou outro ela não puder ter filho, é uma tortura para ela. Para o pai também, para o marido, entendeu? Isso é triste, essa desinformação.
Eu estou mostrando a você quem é aquele que você diz que é Messias e que é Deus. Tá? Casado, não fui. Tá? Ele era um homem puro, nem relação sexual ele teve, que é relatado na Bíblia. Puríssimo, um cordeirinho puro. As pessoas dizem ele era puro. Eu pergunto a você agora, você que está aí me vendo, deixa no comentário já agora. Para o vídeo aí, para esse vídeo aí e coloca no comentário aí para depois tu ter que apagar o comentário e escrever de novo. Eu te desafio. Tu passar vergonha. Jesus era puro, não era? Puríssimo. Não tinha pecado nenhum. Você concorda comigo? Puro. Tá. No calendário judaico existe uma data no ano judaico, aonde todo judeu faz um jejum para se purificar e pedir perdão ao Eterno e ser perdoado por todos os seus pecados cometidos o ano todo, tá? E começa em seguida, depois de uns dias, tudo novo. Aliás, em seguida você está purificado e já começa o ano todo puro, purificado. Desculpa, Então, o Yom Kippur é para remir pecados, para purificação. Antes, quando existia o templo de Salomão, existiam os sacerdotes, o sumo sacerdote que pegava os animais, as pessoas que tinham pecado, todos levavam animais. São 5 espécies de animais. 5. O ser humano não pode não se pode fazer sacrifício de ser humano porque é bruxaria. Veja que quando o Eterno disse: Abraão, traga teu filho para sacrificar, e Abraão foi matar o filho, o Eterno disse: não faz isso, para. Eu queria testar a tua fé. Mesmo porque o homem não serve para sacrifício, porque seria bruxaria. Os 5 animais para sacrifício são todo tipo de ovelha, todo tipo de boi, de bovino, todo tipo de cavalo, e 2 aves, pombas e rolinhas. O homem não. Logo, Jesus, que dizia-se ser o cordeiro que morreu pelo pecado da humanidade, não pode. Ele não podia fazer isso. Veja só, já que eu estou tocando nesse assunto, eu vou seguir com esse assunto agora, para não perder o foco. Depois eu volto naquele outro. Eu volto nesse do batismo aqui. Tá? Vamos lá. Então, Jesus disse o seguinte, olha só que coisa mais estranha. Quando ia sacrificar o animal, eu vou falar sobre o sacrifício de animais. O ar-condicionado aqui tá me deixando com a garganta. Tá. Digamos que eu estou há 2000 e poucos anos atrás, e um pouco mais de 2000 anos, e eu vou no templo remir os meus pecados. Eu pego uma ovelha, um cordeiro puro, puríssimo, o melhor, e levo lá para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote faz o ritual de reza para remir pecado, passa os meus pecados para o animal puro e sacrifica o animal. O animal morre junto com os meus pecados. Mas um homem não pode servir como sacrifício, como Jesus disse que morreu. As pessoas dizem que Jesus era o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados, mesmo porque ele não foi morto dentro do templo. E quem matou ele não foi o sumo sacerdote. Quem sacrificou Jesus foram os romanos. Os romanos não são levitas, sacerdotes. Como é que fez? E a reza, o ritual de reza para remir pecados?
o ritual de reza para remir o pecado de todos. Jesus não fez esse ritual de rezas. Porque não teria, se ele era, preste atenção, se ele era o cordeiro que passou todos os pecados de toda a humanidade para ele e ele morreu junto com o pecado de todos, quem fez o ritual de rezas? Quem sacrificou esse cordeiro? Sacrificou com um espírito de amor, de devoção, de fé para remir pecado? Ou mataram ele com ódio? Mataram com ódio, com zombação, zombaria, com ironia. E são apenas 5 espécies de animais. O ser humano não é animal, tá? As pessoas dizem, não, mas ele era um cordeiro. Para com isso, tenha vergonha. Deixa de ser mau cara. Deixa de ser assim, pessoal. Para com isso. Para com essa sem vergonhice. Para com isso. Tu escreveu aí nos comentários o quê? Isso é imoral. Você é um médico, você é um advogado, uma pessoa estudada, você que está me vendo, você não tem vergonha, não. Deixa de ser. Tenha vergonha, rapaz. Você, mulher que está me vendo, como é que você se engana tanto com. Você não tem vergonha, não. Você é só um pastor, um homem que fica pedindo dinheiro nas redes sociais. Aliás, nas redes sociais não, na igreja você dá. E outra coisa, os dízimos, tá? Vou falar dos dízimos aqui também de novo. Tá, mas vamos lá. Mas Jesus era puro. Por isso que dizem que ele foi sacrificado como cordeiro, não era? Ele era puríssimo. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Ele era puríssimo e morreu no lugar de um cordeiro. Quem matou ele foram pessoas transgressoras. Absurdo, total absurdo, mas tá. Os cordeiros para sacrifícios teriam que ser puros, sem nenhuma mancha, puríssimo. Seria ser um animal virgem. Dizem que Jesus era virgem, mas ele não era um cordeiro. Mas dizem que ele era puro, mas quem disse que ele era puro? Vou continuar com a minha teoria anterior, tá? As 3 coisas para remir pecados. O Yom Kippur, que eu falei agora há pouco, há um tempinho atrás, que a pessoa faz o jejum e Deus, o próprio Criador, perdoa todos os pecados. Os sacrifícios de animais, que o sumo sacerdote passa o pecado do homem e da mulher, do ser humano, para o animal puro e sacrifica o animal puro morre com o nosso pecado e estamos purificados. Do mesmo jeito que Jó fazia. E isso já há muito tempo. E o outro é o batismo. Uma criança no cristianismo, no catolicismo, uma criança nasce e sacrificam aliás, batizam a criancinha. Para quê se ela não tem pecado? Que pecado tem uma criança? O batismo é a consciência do pecado, a necessidade de purificação. Não posso usar o batismo como simbologia de purificação. Só posso me batizar como judeu se eu tiver pecado. Se eu não tiver pecado, eu não vou me batizar só para ensinar a multidões. Eu não posso fazer o seguinte: eu vou chamar pessoas aqui para que me batizem agora, para ensinar vocês como se batizar. Não posso fazer isso. O batismo é uma coisa séria, sagrada. Só posso me batizar se eu tiver pecado, se eu tiver impuro, para remir os meus pecados. Das 3 coisas que remem o pecado hoje, apenas 2 podemos utilizar:
o Yom Kippur e o batismo. O sacrifício de animais não podemos mais porque não existe mais o templo de Salomão, entendeu? Não existe mais o templo. Então não podemos fazer sacrifícios de animais, porque o sacrifício era feito dentro do templo, com o sumo sacerdote. Existem os sacerdotes, mas não existe o templo. Mas se Jesus era puro, e ele se intitulava e intitulam ele um Cordeiro Santo, por que ele pediu para se batizar? Por que ele pediu para João Batista batizar ele? Aí aparece um monte de pessoas dizendo agora. Não, era para explicar, porque peraí, que não sei o que. Mentira. É mentira sua. Você tem que parar com isso. Você tem que parar com essa sua história, esse costume de buscar brechas para o seu crime de mentira. Você tem que botar os pés no chão. Você que está me vendo aí, vocês que estão vendo esse vídeo, vocês têm que parar com isso. Vocês têm que ter vergonha. Você tem que conhecer uma palavra chamada caráter, honestidade, temor, respeito. Tenham vergonha das suas atitudes. Se ele pediu para se batizar é porque logo estava impuro. Talvez ele se masturbava muito, porque não era casado, não tinha mulher, e sabe-se lá em quem ele pensava. Vê que ele pensava em Maria Madalena e se masturbava, talvez. Mas eu acredito, mais que isso, acredito nisso, não em pensar em Maria Madalena, mas pensar em mulher. Mas eu acredito que ele era tão mentiroso que a primeira oportunidade que ele teve de batizar-se, disse: graças a Deus, João Batista está aqui, vou aproveitar e me batizar para me purificar, porque a quantidade de masturbação e mentira que eu tenho cometido não é fácil. Tá. Se ele pediu para se batizar, ele não era puro, tá? Vamos lá. Vou riscar aqui o batismo. Por que foi que ele... Vou deixar a crucificação por último. Mas olha só que transgressão terrível. Eu estava falando agora de Maria Madalena, não foi? Lembrei da Maria Madalena. Ela foi pega em adultério. Naquele tempo era morto, a mulher era morta, apedrejada por adultério. Mas ela não era uma prostituta? E com quem ela era casada? Quem era o adúltero? Era ela ou o que estava com ela? Qual dos dois era casado? A prostituta ou o cara? A prostituta é uma das profissões mais antigas do mundo para a mulher, tá? A prostituição feminina. Trouxeram a mulher, mas e o homem? Que nunca escutei relatos que levaram o homem também para ser morto, apedrejado. É muito importante todos se avivarem. É muito importante as pessoas começarem a agir com lógica, com racionalidade. O homem tem que ser racional. Os animais, eles são irracionais. Uma pessoa que age com irracionalidade, ela é dada como louca, tolo, idiota, bobalhão.
um tolo. Trouxeram a prostituta, mas nunca trouxeram o homem. E ele escrevendo no mármore, que lá é tudo mármore, no pátio do templo, disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Lá era mármore, ele estava escrevendo. E outra coisa, ele era analfabeto, tá? Ele não tinha estudo nenhum. Ele mesmo confirma isso em uma passagem aí, onde ele está falando numa multidão e as pessoas dizem: mas Jesus, como sabes tanto, se não tem estudo algum? Ele diz: o que vem de mim vem do Pai. Ele confirma que ele não tem estudo algum. Tá? Vocês confira isso aí na Bíblia de vocês. Aí as pessoas dizem: não, ele estava ensinando Torá, ele ensinava Torá, Torá oral. Com certeza, ele ensinava Torá oral no pátio do templo. Porque a Torá só tinha um exemplar, não existia editoras para fazer multiplicação dos livros. Só existia uma Torá e ela ficava no templo, tá? Eram em papiros, com o sumo sacerdote dentro da Arca da Aliança, era guardado aí, tudo isso aí, guardado aí junto, dentro do lugar mais sagrado, aliás, do lugar sagrado, dentro da Arca da Aliança não, desculpa, ficava no templo, dentro do templo, com o sumo sacerdote, não com Jesus, que Jesus era até proibido de entrar no templo, tá? Ele era proibido de entrar no templo, porque os escribas, que vocês chamam escriba, os rabinos, os sacerdotes, tinha ele como blasfemo, tá? Então trouxeram a prostituta e não trouxeram o homem. Aí o que acontece? Vamos lá. É uma contradição atrás da outra. Eu vou ler outra coisa aqui. A crucificação eu vou deixar por último. Dia da crucificação dele. Tá? Vamos lá. Ele andando aí com fome, ele e a turma dele, viu uma figueira que não era época de fruto, não era época, e ele com fome, ele e a quadrilha dele aí disse: amaldiçoa a figueira. Ele, como filho de Deus, como ungido Mashiach, cheio de poder e glória, ele olhou para a figueira, não tinha fruto, amaldiçoa a figueira. Eu te amaldiçoo em meu nome. E a figueira secou e morreu e nunca mais viveu. Mas sabemos que todas as plantas morrem. E o interessante é que aquela planta já podia estar até morta. Tá? Charlatanismo existe de todas as partes. Mas ele, como filho de Deus, como ungido, cheio de poder, podendo fazer milagres, por que ele não fez que a figueira desse fruto? Vocês só vê o lado que lhe convém. E por que vocês não veem por outro lado? Se eu estou com fome, tem os meus... eu estou com uma quadrilha de malfeitores aqui, tudo com fome, faminto, igual hienas, tudo querendo devorar qualquer coisa. A ratazana aí... Eu tenho poder, faça, dê fruto, eu quero fruto. Aí ele, eu agora não tenho fruto, eu vou amaldiçoar a figueira. Não tem sentido. Mas os outros seguidores hoje dizem, para dar exemplo. Porque não sei o que, kkk, e escrevem livros paralelos, não sei o que. Não existe isso, não existe isso.
Vamos a outra contradição. Essa da figueira, todo mundo já sabe que vocês acreditam no que querem. Vamos lá. Eu sou dizimista. E você é dizimista? Para que servem os dízimos? Os dízimos é uma obrigação que todo ser humano tem que ter. O Eterno diz, usando o profeta Malaquias, trazer todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja alimentação na minha casa, mantimento, que haja abastança na minha casa. E depois ele diz, prove-me nisso, se eu não vos abrir a janela dos céus, cair chuva, repreender todas as pragas de grilos, gafanhotos, insetos, e você ter uma terra deleitosa. Terra, grilos, gafanhotos, não é demônio, tá? Naquela época. Hoje, ele serve para hoje, para a gente prosperar também de uma outra forma. Ser abençoado na nossa casa, que tenha fartura de alimentos, que a gente possa viver uma vida boa, ajudar o próximo. Os dízimos é para ajudar as pessoas. Ajudar. Eu sou dizimista. Agora eu pergunto a você que está me vendo aí agora. Você é dizimista? Aí você diz, eu sou. Talvez você diga, eu sou, eu dou isso, dou aquilo, dou o que eu posso. O dízimo é a 10ª parte do nosso lucro. Não do valor total que a gente ganha do bruto, do salário bruto, não. Depois que a gente paga todas as nossas despesas, a gente fica com aquela parte que nos resta, que aí é nosso mesmo. Cumprir com meus compromissos e esse é o meu ganho. Digamos que me sobrou R$1.000, sobrou R$1.000 de tudo que eu ganhei, paguei minhas dívidas, me sobrou R$1.000. Daí eu tenho que tirar a 10ª parte, R$100. Entendeu? Do líquido. Então, eu tenho que dar o dízimo R$100. Naquele tempo, era dentro do templo, com os sacerdotes, sumo sacerdote, mas não existe mais o templo, temos que fazer caridade. Não é pecado, é crime, é uma maldição em cima da outra você dá dinheiro a líder religioso, a pastor. Eu digo a você, se você der dinheiro a um pastor evangélico, você está se amaldiçoando. Porque hoje os dízimos é para fazer caridade. Porque você só pode entregar dízimos a judeus da tribo de Levi. Existem os levitas, mas não recolhemos mais dízimos, nem ofertas, porque não existe o templo. Mas temos que seguir dizimando. Eu e todo judeu, levita ou não levita, e vocês também, mas é para fazer caridade hoje, com quem necessita, começando pelos próximos, mais próximos, depois a qualquer um, creche, hospital, orfanato. Se você dá a um pastor evangélico, você é um maldito. Você está regredindo, você vai empobrecer financeiramente. E você não está dizimando, você está sustentando um vagabundo, um malandro. E isso não tem nada a ver com o eterno, não tem nada a ver com dízimo. Você está dando dinheiro a qualquer um, aí você está dando dinheiro seu. O dízimo, se você quer usar dízimo como dízimo, faça caridade com quem necessita. Caridade com quem necessita, entendeu? Tá. Você é dizimista? Você me respondeu sim ou não? Deixa aí nos comentários. Aí você vai escrever sim. Se você é dizimista, escreve aí nos comentários sim. Para aí o vídeo um pouquinho, escreve sim aí, por favor. Que eu tenho uma surpresa para você. Para aí. Coloca sim ou não aí no comentário. Vou ficar aqui esperando. Pausa o vídeo aí e escreve aí rapidinho.
Você escreveu que é dizimista ou não? Depois eu vou ver quantos escreveram que é dizimista. E eu vou colocar um coraçãozinho para dizer que eu li os comentários, tá? Mas agora vem a surpresa. Que estranho, né? Me mostra aí na tua Bíblia aonde foi que o Eterno disse que ninguém era para dizimar. Não tem lugar nenhum, ao contrário, o Eterno disse todo ser humano tem que ser dizimista, ajudar o próximo, porque o verdadeiro sentido da vida são duas coisas: amar o Eterno sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o sentido do dízimo é um pacto físico-material para reconhecer que ele está sobre tudo e todos, que ele tem o poder de tudo, está acima do dinheiro, está acima de tudo, sobre o nosso ganho, sobre tudo. E já que a gente está dizimando e é para o Eterno, por outro lado, o próprio dízimo é para ajudar o próximo. Não é para sustentar pastores. Aonde foi que Jesus dizimou? Aonde é que está escrito aí? Todos têm que dizimar. Mashiach também tem que ser dizimista, ungido do Eterno. Aonde é que está escrito na tua Bíblia que Jesus era dizimista? Me mostra aí. Eu te dou um saco de bolacha. Ele nunca foi dizimista. Ele nunca foi dizimista. Ele nunca foi ofertante. Nunca ofertou e nunca foi dizimista. Ele disse aos discípulos: dê o dízimo, dê oferta. Falar, qualquer um pode falar. Eu posso falar que eu sou Deus, que eu sou Messias, que eu sou ungido, mas e a verdade? E o exemplo? Eu posso dizer, meu filho, vá para a escola, mas se eu não sou estudado, eu nunca fui à escola, que exemplo eu estou dando? Falar, qualquer um pode falar. Você entendeu? Ele nunca foi dizimista. Ele transgrediu todas as leis judaicas. Todas as leis judaicas. Ele está reprovado como Mashiach. Eu estou te provando aqui. Eu estou te provando com provas. Você pega a tua Bíblia aí. Eu estou sem a Bíblia aqui. Eu não tenho Bíblia aqui. Mas eu conheço a tua Bíblia mais do que você mesmo, cristão. Eu estou provando para você que Yeshua não é Mashiach, não é Deus, não é Filho, não é ungido, não é nada. Ele é apenas um falastrão, transgressor de todas as leis. Tipo de Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Angenor Duque, Silas Malafaia e muitos outros falastrões. Ele nunca foi dizimista, nem ofertante. Ele era proibido de entrar no templo. Ele dizia que era o cordeiro que tirou ele era o cordeiro que tirou o pecado da humanidade. Nunca foi casado. Contraditório. Olha só. Preste atenção. Ele diz assim: olha só quantas contradições. Eu e o Pai somos um. Ele e o Pai é um. Aí chega uma pessoa e diz: onde está o Pai? Ou quem é tu? Quem é o Pai? Ele diz: aonde está o Pai? Pergunta assim, mas eu acredito que é assim: onde está o Pai? Vocês vão lembrar disso aí. Você procura aí na sua Bíblia que vocês sabem melhor. Aí ele diz: nunca
Estou contigo há tanto tempo e tu não me conheces ainda? Aí a pessoa olha espantada para ele, o apóstolo diz, mas tu é Deus? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas na frente, ele diz, é que o Pai é maior que eu. Isso é uma vergonha. Ele e o Pai não era um, depois ele diz que o Pai é maior que ele. Tá. Ele estava pregando a uma multidão. Aí chegaram para ele e disseram, Yeshua, Jesus, como sabes tanto, se tu não tens estudo algum? Ele diz assim, não, ele estava falando, não, perdão, ele estava falando dele mesmo, essa aí já é uma outra contradição. Isso aí é uma contradição que ele prova que ele não tem estudo nenhum, e quando ele diz que não tem estudo nenhum, ele está provando que é analfabeto. Aí lá no templo, ele estava escrevendo no pátio do templo, quando levaram a prostituta, aí como é que ele estava escrevendo? Lá em mármore, e ele estava escrevendo como se ele era analfabeto? Isso isso é um best-seller, é livro romântico. Ele não é analfabeto. Me mostra alguma coisa escrito por ele em qualquer livro. Não tem. Tudo foi escrito por profetas. Disse Jesus. Disse Jesus. Está escrito aqui na Lucas, Paulo, João. Disse Jesus, disse Jesus. Eles escreveram e disse que Jesus disse. Mas não tem nada escrito por Jesus, porque ele era analfabeto. Mas tá bom. Jesus estava falando no pátio do templo e falando dele, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, dizendo, mas Jesus, tu está testificando de você mesmo. Aliás, ele estava falando, aí uma pessoa chegou para ele, não estava falando da luz do mundo não, estava falando outra coisa. Então chegaram para ele e disseram, mas tu está testificando de você mesmo. Aí ele disse, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Está em João isso. Está em João. Tem uma passagem aí, depois vocês procuram aí vocês vão entender. Aí ele estava testificando dele mesmo. Ele disse, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Aí mais na frente, passa 2 folhinhas da Bíblia, no livro de João. Aí ele está falando, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, e sim terá a vida eterna. Aí uma outra pessoa chega para ele, mas Jesus, tu testificas de ti mesmo. O que ele diz? Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Mas anteriormente ele tinha dito que o testemunho dele, se ele testificasse dele mesmo, era mentira. Ele é contraditório, mas vocês não veem isso. Só quem consegue ver isso são os judeus que têm a vista cauterizada, como vocês dizem. Porque nós não estudamos livros sagrados com música. Estudamos em grupos para aprender, para conhecer, para sermos sábios, para usar a inteligência e adquirir sabedoria. Tá? Vamos lá. Contraditório demais até. O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Jesus? Castigo. Foi crucificado. E antes de morrer, uma mentira atrás da outra. Estava ele lá crucificado no meio de 2 transgressores. Aí um discutindo com o outro, Jesus, se tu é filho de Deus, me tira daqui, salva a mim, salva tu também, salva nós, tu não é filho de Deus? Aí o outro foi e disse, mas rapaz, você até na hora da sua morte, você fica com essa sua sacanagem, você não respeita de jeito nenhum. Aí esse que estava defendendo Jesus, diz, Jesus,
Lembra-te de mim quando estiver no paraíso. A Bíblia, algumas Bíblias foi consertada agora, tá? Mas outras, as mais antigas de vocês aí, ainda está com a versão essa, que Jesus diz assim: te digo agora, vírgula, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí morreu, aí ele morreu, morreram todos, os três e tal. Aí dizem que Jesus, assim que morreu, foi para a terra dos mortos. Ué, ele esqueceu, prometeu o cara que ia levar ele para o paraíso e foi para o inferno, que dizem, evangelizar no inferno. Passou 3 dias lá, de férias no inferno. Tá na Bíblia de vocês aí, veja aí. Passou 3 dias no inferno e prometeu que ia levar o cara hoje, o transgressor, para o paraíso e não foi. Aí depois do inferno que ele foi evangelizar lá os demônios, que diz ele, né? Voltou para a terra de novo. Passou uns dias na terra e depois céu. Mas ele disse que vai voltar, viu? Ele disse que ele jurou que vai voltar. Aí já faz mais de 2000 anos isso. Ele disse: em breve eu voltarei. Agora preste atenção. Se você que está me vendo aí diz: olha, Rabino, eu vou morrer, mas eu voltarei para resolver os seus problemas. Então eu vou ficar esperando. Você vai voltar enquanto eu estiver vivo para resolver os meus problemas. Não é dos meus filhos, nem dos meus netos, bisnetos, tetranetos, nada disso. Você prometeu a mim. Não voltou até hoje. Nascendo gente, morrendo, nascendo, morrendo. E ele disse: eu voltarei. Aí esperem. E quem disse que quando vier Mashiach vai morrer e ir embora antes de pacificar a terra, de reunir todos os povos no Oriente Médio, como está escrito na Torá? Está escrito: Mashiach ajuntará todos os judeus em Canaã, acabará com os conflitos de guerra, reerguerá o templo de Salomão pela 3ª vez, trará soluções para a humanidade, a fome, que esse bandido Lula, 9 dedos do Brasil, presidente do Brasil, ladrão, ex-presidiário, disse que o verso da campanha dele é acabar com a fome no Brasil. Que um bandido. Mas Mashiach tem que acabar com a fome, com as enfermidades, usando a sabedoria, a inteligência. Mashiach nascerá filho de um homem e de uma mulher, de uma relação sexual abençoada, de um matrimônio de judeus. Os pais de Mashiach serão judeus. O pai de Jesus era um soldado romano chamado Pandera. A mãe de Jesus era Miriam, Maria. Mas o pai dele não. Pandera. Ela foi estuprada, porque naquele tempo o Império Romano é que ditava todas as leis. É igual no Irã. O Irã pode ter a mulher que quiser, esse terrorista iraniano, como o Hamas. O grupo terrorista Hamas pegou as judias, as mulheres israelenses, e estupraram todas. E fica por isso mesmo. Agora, nesse terrorismo. Vocês tinham que ter vergonha, mas vocês não aceitam isso. Vocês gostam de enriquecer pastores, padres, financiar essa prostituição católica, de igrejas católicas com padres. Veja o jeito dos padres. Muitos, eu conheço um que é casado, mas eu não sei da sua vida, das suas intimidades. Ele sabe. Quando ele morrer, ele vai para o mundo
da verdade, aonde todos ficarão queimados, humilhados com a verdade, porque não poderão mentir, e toda nudez será revelada. Toda nudez será revelada para todos, as suas intimidades, tudo. Aí é o lugar da vergonha, onde passarão um tempo. Os católicos acreditam que isso aí é um purgatório, um lugar de purificação, é um lugar de castigo, onde você vai ficar em um tempo, vai se purificar, vai dizer, nunca mais quero passar por isso, nunca mais vou mentir, nunca mais vou matar, roubar, estuprar, isso, aquilo, e aí vai. Muitos passarão por aí. Então, é isso aí, os motivos pelo qual Jesus não é Mashiach, não é Deus, não é Filho de Deus, não é nada disso, é tudo mentira. Mentira. Eu estou falando e provando para você. Você veja aí. Escreva aí nos comentários dizendo que é mentira minha. Agora prova. Agora prova que eu estou equivocado. Pessoal, mais uma vez eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like que ajuda a fortalecer o canal. O YouTube agora ele reconhece canais fortes com interação. Deixa o like, deixa o comentário, se inscreva, toque o sininho para receber notificações de quando eu postar novos vídeos, tá? Eu não sinto prazer em estar falando dessa forma com vocês, tá? Eu na realidade eu quero o bem de todos vocês, mas eu não tenho uma outra forma de falar se não for mostrando a verdade. Jesus nunca foi dizimista, e você diz que é dizimista porque você dá dinheiro ao seu pastor, mas os dízimos não é para dar dinheiro a pastor, é para ajudar as pessoas que necessitam. Quer viver bem de vida? Faça um teste. Faça um teste. Não dê dinheiro a pastor, ao seu líder religioso. Pare de dar dinheiro a ele. Ajude pessoas que necessitam. E eu duvido que você não fique abençoado financeiramente. Aí você vai dizer, você está falando igual aos pastores. Não, os pastores dizem, dê dinheiro a mim, e eu duvido que você não fica rico. Mas eu digo a você, não é para você dar dinheiro a mim, é para você ajudar os que necessitam de ajuda. E você vai ser abençoado. Porque o verdadeiro sentido da vida é amar e reconhecer que o Eterno é um e único sobre tudo e todos, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, já que não existe o templo de Salomão, que não foi reconstruído de novo, Mashiach não se apresentou ainda, os dízimos você tem que fazer caridade com quem necessita, não sustentar o teu pastor. Casas de luxo, piscina, automóveis, e você, bicicleta ou a pé. É isso aí, que o Eterno abençoe a todos, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, toque o sininho aí para receber notificações de novos vídeos, não custa nada isso, eu peço humildemente a você, tá? Deixe o seu like, gostei, e os comentários, que eles são importantíssimos. Tchau e uma boa noite. E feliz ano novo para você também, tá? Ano novo do calendário judaico. Aliás, calendário gregoriano.